Mas já damos as boas-vindas para outro deputado, deputado federal por Rio de Janeiro pelo PL, Carlos Jordi. Vamos ver se já conseguimos conversar com ele. Estamos aí. O deputado Jordi sempre nos surpreende em algum lugar, ou do saguão do... ou do saguão do aeroporto, ou do carro. Então, seja muito bem-vindo. Vamos abrir a tela para você, para eu arrumar o meu microfone. Então, a fala é sua. Me conta o que aconteceu na CCJ, que agora a oposição ganhou a possibilidade de ter presidente e relator da CPMI do INSS, e nos referência também a tua treta com Hugo Mota, quando falou ADF, tarará, aprovado, e saiu tratorando todo mundo. Começa por onde você quiser. Tá bom. Segré, um prazer falar contigo novamente. Nós estivemos mais cedo na Rádio Auriverde, porque, por sinal, para mim são os dois melhores veículos de comunicação, a Auriverde e a Revista Oeste. E, infelizmente, eu estou tendo que falar no carro novamente, porque ontem nós tínhamos combinado de que eu falaria com você na parte da tarde, às 3 horas, só que, infelizmente, eu tinha um projeto na CCJ que a esquerda quis obstruir. Era um projeto de autoria do deputado Alberto Fraga e de minha relatoria. E o que prevê esse projeto? E por que a esquerda foi tão contrária a esse projeto? O projeto prevê que simplesmente é uma alteração no Marco Civil da Internet, no artigo 19, colocando dispositivos para, digamos assim, sanar esse limbo jurídico que hoje existe, que faz com que o judiciário possa determinar a exclusão de postagens, a exclusão de contas de forma arbitrária, sumária, como, por exemplo, nós vimos durante a eleição de 2022 o TSE fazendo, simplesmente por meio de resolução. Por quê? Porque não havia uma lei que definisse um rito de como que isso funcionaria. E por isso que eles vêm tanto se intrometendo nessa situação e definindo normas de como que deve ser feita essa exclusão nas redes sociais. E o projeto que eu relatei determina que, para que haja a exclusão de conta, de postagens, por parte de uma decisão judicial, tem que ser fundamentada. Ela não pode simplesmente excluir com base no descumprimento dos termos de uso das redes sociais, para que a gente possa deixar bem cristalino como é que funciona essa situação de redes sociais e de exclusão de postagens. E aí a esquerda obstruiu por 4 horas. Eu, como relator, eu não podia sair da CCJ, porque senão é inviabilizada a votação. E eu tive que ficar as 4 horas lá enfrentando a obstrução, mas vencemos, graças a Deus. E aí deixamos de falar a respeito desses assuntos tão importantes que ocorreram nessa semana, né? Eu vou pelo mais importante de todos. A belíssima vitória que nós tivemos na CPMI do INSS. Essa foi a maior vitória da oposição nessa legislatura. Por que eu digo isso? A CPMI, que ela é sempre um instrumento da minoria, o que estava acontecendo? O governo, mais uma vez, estava tentando sequestrar essa CPMI para que eles pudessem melar, se blindar. E aí escolheram o Osmar Aziz para a presidência, que todo mundo sabe que ele é um governista, ele foi o presidente da CPMI da Covid, inclusive. E aí escolheram também um outro governista, o deputado Ricardo Aires, do Republicanos, para ser o relator. Cara, eu já estava assim, totalmente desesperançoso. Eu tinha conversado com o Gaia que, assim, um instrumento como esse, tão importante, estava sendo desvirtuado. Eu tinha perdido todas as esperanças nessa CPMI. Só que nos últimos dias, e sobretudo na última noite, na noite anterior à votação, porque não basta ser indicado, né? Você indica lá quem vai ser o presidente. O presidente vai ser o Omar Aziz, mas tem que ter uma votação. E na noite anterior, nós conversamos com o senador Carlos Viana para que ele pudesse lançar sua candidatura. E ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Nem o Alcolumbre, que ele conhece
todos os bastidores, não ficou sabendo dessa movimentação. E começamos a conversar com os deputados para conseguir votos para reverter e eleger o Carlos Viana, que inclusive é um senador que já se posicionou a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Para vocês verem como foi positivo esse movimento. E aí, o melhor de tudo não foi só ganhar a presidência, porque o presidente ele também escolhe o relator. E aí escolhemos o Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar, para quem não sabe, é um grande jurista, já foi procurador no estado de Alagoas, é um cara totalmente alinhado com os nossos valores, foi o relator da ação de suscitação da ação penal do Ramagem, um cara assim brilhante e que vai fazer um trabalho fantástico à frente da CPMI. Foi uma grande vitória, o governo ficou tonto, subestimaram a oposição, vão tomar um pau agora nessa CPMI, porque antes eles estavam querendo se blindar, e nós vamos fazer um trabalho doa quem doer, vamos revirar tudo, fazer convocação do irmão do Lula, quebra de sigilo, para que fique tudo esclarecido, quem são os responsáveis por ter assaltado os idosos nessa questão do INSS. Vai ser assim um trabalho que eu tenho certeza que vai ser a bala de prata contra o governo. Eu não sei se você quer que eu siga aqui falando a respeito dos outros fatos ou se você quer fazer alguma ponderação. Não, pode continuar e depois o professor Suano está desesperado aqui querendo te perguntar alguma coisa, mas continua, deputado, por favor. Beleza, vamos lá. A outra situação que aconteceu, né, que você estava me questionando, foi sobre esse meu conflito, essa briga que eu tive com o Hugo Mota, que é algo que já está se tornando corriqueiro. Eu e o Hugo Mota tendo certas discussões mais acaloradas na Câmara dos Deputados, porque o Hugo Mota não tem respeitado a oposição. O Hugo Mota não respeita a oposição porque, primeiro, ele fez um compromisso conosco lá atrás, quando ele disse que pautaria a anistia, pautaria projetos de nosso interesse para fortalecimento das prerrogativas parlamentares, e nada disso ele está cumprindo. E mais do que isso, ele não tem diálogo conosco, e o que aconteceu na terça-feira à noite, para mim, assim, foi um tremendo desrespeito, truculência, foi autoritário, porque tudo bem que ele queira aprovar certos projetos. É do jogo que ele quer aprovar, mas não passando por cima da oposição, passando por cima do regimento. Porque o artigo 186 do regimento interno, ele estabelece que votações que tenham quórum especial, que exijam quórum especial, são necessárias, é necessário que haja a orientação nominal. Para que as pessoas que estão nos assistindo em casa possam compreender o que significa isso. O quórum simples é quando somente a votação necessita daqueles que estão presentes na Câmara dos Deputados. O quórum especial é quando é maioria absoluta ou maioria qualificada. Por exemplo, maioria absoluta você precisa da maior parte do número de deputados, 257 votos. E é o caso do regime de urgência. Quando você tem uma proposição em que tem um requerimento de urgência, são necessários 257 votos. E aí no artigo 186 é explícito, dizendo que nos casos de quórum especial, a mesa deverá fazer votação nominal, orientação nominal. E ele não fez. Ele simplesmente tratorou. Como ele queria aprovar esse projeto do PL da adultização, porque ele quer mostrar um pouco de força, talvez se sentindo desacreditado, ele quis mostrar para a imprensa que ele iria aprovar. E simplesmente não deixou que votássemos com orientação nominal. Porque também ele se recordou que na época do PL 2630, o PL da censura, o Arthur Lira colocou para votar a urgência e ele quase perdeu a urgência. E aí a urgência, ela é votação de maioria absoluta, só que o projeto em si,
é maioria simples. Então, já perigava de perder a votação na maioria simples. E aí o Gumota, sabendo disso, ele tratorou. Simplesmente ele falou, olha, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. Só que ele não falou para fazer a orientação nominal. Isso para mim foi um grande desrespeito. Eu fiquei realmente muito revoltado, todo mundo ficou. Ontem nós faríamos uma obstrução ao projeto por conta não só desse fato, mas porque nós discordávamos totalmente, mas tivemos aí acordos que foram feitos em torno do projeto, que ele foi muito despiorado, melhorou muito, e por isso nós votamos favoravelmente ontem. Deputado, antes de passar para o Marcelo Sona fazer uma pergunta, a pergunta que não posso evitar de te fazer. Hugo Mota tem suspeita de chefe de gabinete com rachadinha, contratação de pessoas que trabalham para a sua vida pessoal pagas por todos nós. E mesmo assim continua na presidência sem problema nenhum. Como que vocês que nos representam poderiam manifestar a nossa oposição a isso para que ou seja investigado ou ele saia do cargo? Porque não tem autoridade moral para estar. Olha, eu concordo plenamente contigo, Segré, só que as coisas não funcionam assim na Câmara dos Deputados, né? Você sabe que para fazer o impeachment de um presidente da Câmara dos Deputados, você precisa da maioria. Hoje, mesmo ele tendo todos esses batons na cueca, ele acaba tendo o apoio da maioria de líderes e a maioria de deputados, porque muitos acordos foram feitos. Então, hoje ele ainda tem uma força entre os deputados, mesmo ele cada vez mais sendo, digamos assim, desmoralizado, desacreditado, a imprensa está cada vez mais em cima dele mostrando tudo isso, e assim, nós estamos querendo que ele paute o que ele se compromissou conosco e aquilo que também foi dito pelos líderes do União Brasil, do Progressistas, do PSD, que nos apoiariam no colégio de líderes para que nós conseguíssemos avançar no plenário, que é a anistia, que é a PEC das prerrogativas para fortalecer nossas prerrogativas, PEC do foro de prerrogativa de função. Então, assim, nós estamos ainda dando um prazo para que ele possa cumprir com isso. Assim, digamos, seria um voto de confiança, né? Esperando que ele cumpra com isso, porque pelo que a gente está ouvindo na Câmara, pelo que a gente tem visto e ouvido, inclusive, no Colégio de Líderes, vão ser pautados esses projetos. Mas, caso isso não seja pautado, a gente vai romper e vamos fazer com que todos esses episódios possam ser levados a público e também fazer com que um processo de impeachment possa, inclusive, ser colocado em tramitação por conta desses fatos.